Aos 40 anos, Visconde Alcides Pereira, um barão poderoso e dono de uma vasta fazenda e muitos escravos, viu-se em maus lençóis. Foi acometido por uma febre contínua, acompanhada de uma dor de lado e fastio. Naqueles primeiros anos do século XIX, sucumbiam à febre até aqueles com as melhores condições de vida e mais acesso a tratamentos. No Brasil oitocentista, as febres pipocavam em todas as camadas sociais. As palavras para qualificá-las eram tão variadas quanto as formas de tratá-las, mas dizem que esse barão foi amaldiçoado com essa doença por causa das atrocidades e diabruras que cometia com seus escravos. Já em estado febril, vendo sua fazenda em declínio e sabendo que sua morte estava próxima, chamou seu capataz. "Se eu vou morrer, então todos os escravos vão ter o mesmo destino", disse o barão, planejando seu último ato macabro. No dia seguinte, ele planejava enterrar todos os escravos, ainda vivos, a 7 palmos do chão. De alguma forma, alguém soube daquele plano maligno, e naquela noite, uma grande rebelião de escravos aconteceu. Desesperados por suas vidas, eles lutaram ferozmente e enterraram o barão ainda vivo. Seu corpo foi enterrado embaixo do seu casarão. Os sobreviventes daquela rebelião fugiram para as matas. Quase nada sobrou sobre aquele barão, e a localização de sua fazenda é dita por alguns como uma lenda, um lugar amaldiçoado, onde os ecos de suas crueldades ainda ressoam na escuridão da mata. Malaquias e Rita eram casados e moravam no Recife. E em 95, eles compraram um pequeno sítio no interior de Alagoas para escapar da agitação da cidade. Malaquias se gabava de ter conseguido o sítio por troco de pinga. Renata, irmã de Rita, aproveitou a oportunidade para viajar junto com o casal. O sítio ficava em uma área extremamente remota, acessível apenas depois de muitas horas de viagem por uma estrada de terra. A propriedade situava-se próximo a uma região de mata fechada, repleta de árvores frutíferas. Logo cedo, os três saíram em busca de mangas, aventurando-se cada vez mais profundamente na mata. "Amor, você tem certeza que sabe o caminho de volta?", perguntou Rita, com uma ponta de preocupação. "Tá tranquilo, cabra macho não se perde na mata", respondeu Malaquias, brincando. As horas se arrastaram, e já era por volta das 4 da tarde. Estava na hora de retornar ao sítio. "Eu jurava que era por aqui", disse Malaquias, agora cheio de dúvidas. Os três acabaram se perdendo na mata, e quanto mais andavam, mais desorientados ficavam. O dia se esvaiu rapidamente, e a mata ficou escura e ameaçadora. Em determinado momento, Renata desapareceu. Malaquias e Rita chamaram por ela, mas não obtiveram resposta. Ela parecia ter evaporado na escuridão. De repente, perceberam sangue pingando das árvores acima. Eles olharam para cima, tremendo de medo, e avistaram Renata, morta, amarrada no alto de uma árvore. O desespero tomou conta deles, e começaram a ouvir passos sussurrantes na mata. Os dois correram freneticamente, até que caíram em um buraco profundo, que claramente havia sido cavado por alguém, com intenções sinistras. Quando olharam para cima, avistaram uma figura sinistra. Um homem alto, com um chapéu de fazendeiro, cujos olhos brilhavam como um vermelho infernal na escuridão da noite. Seu olhar malévolo penetrava suas almas, emanando uma sensação de terror primordial, como se estivessem diante de uma encarnação viva do mal. Jonas tinha 26 anos e trabalhava como açougueiro em um frigorífico. Ele tinha uma irmã chamada Maria Clara, e os dois eram muito próximos, sempre mantendo contato. Certo dia, Maria Clara avisou que iria fazer uma viagem com alguns amigos da faculdade. Jonas ficou um pouco preocupado, pois a irmã nunca havia feito viagens desse tipo. Ele deu a ela algumas fichas de orelhão e pediu para que mantivesse contato sempre que pudesse. "E Clarinha, você tem certeza de que não é melhor ficar?", perguntou Jonas, apreensivo. "Pode ficar sossegado, irmão. Vamos estar em grupo", respondeu Maria Clara com um sorriso confiante. Ele a levou até a rodoviária, onde se despediram. Maria Clara estava muito animada com a viagem, assim como seus amigos. Os dois se despediram pela janela do ônibus. "Não esqueça de telefonar",
gritou Jonas, já distante do ônibus. Maria Clara apenas acenou pela janela. Após alguns dias, Jonas recebeu uma ligação de Maria Clara. Contou que tinha ouvido algumas histórias sobre uma fazenda antiga, da época dos barões e do tempo da escravidão. Ela avisou que ficaria um tempo sem telefonar, pois o lugar que iriam era muito remoto e não havia orelhão nem sinal de telefone. Assim que eu voltar para a cidade, faça uma ligação, disse Maria Clara, claramente se divertindo com a viagem. Mas os dias se arrastaram e Maria Clara não deu mais nenhuma notícia sobre o seu paradeiro. A preocupação de Jonas cresceu. O que poderia ter acontecido com a Clarinha? Já vão fazer 3 dias que ela não dá sinal de vida e nem atende às minhas ligações, pensava Jonas, inquieto. Após 5 dias sem notícias, Jonas tomou uma decisão. Avisou a sua esposa que iria procurar Maria Clara. E assim, Jonas partiu, em um Fusca velho, determinado a encontrar sua irmã. Jonas, com a foto de sua irmã em mãos, iniciou uma busca por qualquer pista que pudesse levá-lo ao seu paradeiro. Seus passos o guiaram até os confins da região, onde rumores sobre a fazenda abandonada ecoavam entre os moradores locais. No entanto, descobrir a localização exata dessa propriedade era uma tarefa árdua. Em meio às sombras da mata densa, os segredos da fazenda pareciam tão equivocados quanto os fantasmas que assombravam aquele lugar. Alguns habitantes da região mal conseguiam fornecer informações concretas, sugerindo que a fazenda poderia ser uma lenda do que uma realidade palpável, perdida nas profundezas da floresta impenetrável. Para Jonas, essa incerteza apenas intensificava sua determinação de desvendar o mistério e trazer sua irmã de volta para casa, custasse o que custasse. Jonas chegou a um pequeno sítio nas proximidades da mata. Ele bateu na porta e foi surpreendido por um homem armado com uma espingarda. "Quem é você? O que tá querendo aqui na minha casa?" perguntou o homem com desconfiança. "Só busca informação, amigo. Não vim fazer nenhum mal." O homem, ainda desconfiado, abaixou a espingarda lentamente e, após uma breve hesitação, concordou em conversar com Jonas. Daniel, o morador do sítio, vivia ali com sua esposa e filho. Durante a conversa, ele revelou detalhes perturbadores sobre a região. Se sua irmã foi procurar essa fazenda, ela corre grande perigo. Existe uma maldição naquela área, e a mata é muito perigosa, até para um caçador experiente. Algo maligno deixa os bichos agitados, disse Daniel, com um olhar sombrio. Jonas, embora cético em relação a tais histórias, ouviu atentamente tudo o que Daniel dizia. As palavras do homem causaram um frio na espinha, mas sua determinação em encontrar Maria Clara não o abalou. "Se minha irmã estiver nessa mata, eu tenho que achá-la", declarou Jonas com firmeza. Daniel alertou sobre os perigos que Jonas poderia enfrentar e mencionou que sempre escutava gritos vindo da direção da mata. Gritos que congelavam o sangue, mas, dentre todas as maldições, o barão daquela fazenda ainda vagava pela região, condenado a viver como morto-vivo por causa de suas maldades, alertou Daniel com sua voz carregada de seriedade. Jonas sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas a determinação de salvar sua irmã era maior do que qualquer medo que aquelas histórias pudessem incitar. Daniel acompanhou Jonas até a entrada da mata, mostrando alguns atalhos que ajudariam a chegar na fazenda. No entanto, em determinado ponto, Daniel parou abruptamente e disse que não podia continuar. A partir dali, Jonas teria que seguir sozinho. Antes de partir, Daniel entregou-lhe um cordão com um crucifixo. "Você vai precisar disso. Talvez a gente não se veja novamente", falou Daniel com a voz grave e cheia de mistérios. Jonas aceitou o crucifixo e, ao desviar o olhar por um momento, percebeu que Daniel havia desaparecido sem deixar rastros. Pronto para continuar, ele se deu conta de que havia esquecido sua faca e a foto de sua irmã Maria Clara na casa de Daniel. Ele correu de volta, tentando alcançar Daniel, mas parecia que o homem havia sumido na bruma da floresta. "Como pode uma pessoa sumir tão rápido?", perguntou-se Jonas, incrédulo. Ele percorreu o caminho inteiro de volta até o sítio, mas não conseguiu acompanhar Daniel. Ao retornar à casa, algo parecia terrivelmente errado. A casa, antes acolhedora, agora parecia velha,
como se tivesse sido abandonada por décadas. Que estranho. Acho que voltei pelo caminho errado e vim parar em outra casa, murmurou Jonas, confuso. Ele entrou na casa, que estava cheia de poeiras e insetos. Ao chegar na mesa da cozinha, viu a foto de Maria Clara ao lado de sua faca. E na superfície da mesa, uma mensagem sinistra estava gravada em cortes de faca. Tome cuidado. Jonas saiu correndo, o coração disparado e a mente em um turbilhão, tentando entender o que havia acontecido ali. A atmosfera ao redor parecia se fechar sobre ele, carregada de mistérios e terror. Jonas continuou correndo sem parar. Todo esse tempo tinha custado o resto do dia, e a tarde já começava a ficar avermelhada. Com o sol indo embora, a mata ao seu redor tornava-se cada vez mais densa e escura, e sem um guia parecia impossível descobrir o caminho correto. A noite dentro da mata era perturbadora. Sons inquietantes ecoavam pelo ar, e Jonas ouvia risadas de criança vindo da escuridão. Ele não sabia que a mata era um grande cemitério, onde o barão levava seus escravos e inimigos para acabar com suas vidas de formas medonhas e desesperadoras. Em certo momento do caminho, Jonas viu uma sombra, que parecia ser uma pessoa. Ele se aproximou com muito cuidado. Atenção em cada passo. Olá, chamou Jonas, com a voz trêmula de medo. Mas a sombra não respondeu. Quando ele se aproximou mais, viu vários túmulos e cruzes já cobertos pela vegetação da mata. De repente, uma voz sombria saiu da escuridão, fria e ameaçadora. Volte para casa. Jonas, já em estado de choque, tentou continuar sua busca, mas parecia estar perdido em um labirinto escuro. O peso do ambiente fazia cada passo parecer mais difícil, e a sensação de estar sendo observado aumentava a cada momento. Determinado a salvar sua irmã, Jonas lutava contra o medo que tentava dominá-lo. A escuridão ao seu redor parecia viva, enquanto ele avançava na esperança de encontrar algum sinal de Maria Clara. A chuva caía incessantemente, penetrando cada vez mais fundo na mata, onde a escuridão parecia não ter fim. O frio era cortante e poças de lama surgiam a cada passo. A única companhia de Jonas eram os barulhos perturbadores que fariam até mesmo o homem mais corajoso tremer de medo. Enquanto continuava seu caminho, Jonas avistou o que parecia ser uma pessoa parada entre as árvores. Olá, pode me ajudar? Ele gritou desesperado. Aquela figura, no entanto, não respondia, permanecendo imóvel. Jonas se aproximou com cautela, percebendo que era um homem magro e alto. Quando Jonas chegou mais perto, a figura se virou, revelando um rosto horrível e desfigurado. Tomado pelo pavor, Jonas correu sem rumo, atormentado pelos fantasmas vingativos das almas que haviam perecido naquela mata sinistra. A cada passo, ele ouvia risadas macabras, risos que vinham de todos os lados, intensificando o desespero de Jonas. Aquele lugar era um verdadeiro inferno, onde ele podia ouvir o som de correntes arrastando-se e chicotadas ecoando ao seu redor. A sensação de estar sendo observado era insuportável. Cada sombra parecia esconder olhos que o espreitavam. A chuva não dava trégua, ficando cada vez mais forte. Em um momento de desespero, Jonas escorregou na lama e bateu a cabeça violentamente, sentindo uma tontura avassaladora. Ele se levantou apenas para ver uma criança sem olhos, rindo para ele. Mais uma das visões aterrorizantes da mata. Ferido e em estado de choque, Jonas continuou andando, lutando para encontrar uma saída daquele pesadelo vivo. Jonas parecia andar em círculos. O caminho não fazia sentido, e ele tinha a impressão de ter passado pelo mesmo lugar umas 5 vezes. Realmente parecia impossível encontrar o caminho certo naquela mata traiçoeira. E agora, Jonas não conseguia nem mesmo voltar pelo caminho onde veio. Até que avistou uma luz à distância. Poderia ser uma saída para fora daquela mata macabra. Jonas caminhou com muito cuidado, e ao se aproximar mais, percebeu que era uma luz de velas, ou de um candeeiro. Continuou avançando e logo viu que a luz vinha da janela de uma velha casa, escondida no meio da mata fechada. Que diabos de gente mora em um lugar desses? Murmurou Jonas.
cheio de dúvidas sobre aquela casa no meio do nada. Jonas caminhou até a casa e, ao se aproximar, percebeu que a porta estava aberta. "Olá, tem alguém aí?", chamou Jonas, já entrando na casa com muito cuidado. Dentro havia várias ervas medicinais penduradas e estátuas estranhas espalhadas pelo ambiente. "Quem ousa entrar na minha casa?", disse uma voz por trás de Jonas. Ele se virou rapidamente e viu uma velha vestida de preto, empunhando uma faca. Seus olhos eram escuros e penetrantes, e sua presença era tão sinistra quanto a própria mata que cercava a casa.